Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias, livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Glória a Deus. Lá no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Fecha os olhos. Pai querido e Pai amado, diz aqui a tua palavra, ao qual veio, Paizinho, até mim. Pois a tua palavra é como uma faca de 2 gumes, Pai amado, que está dividindo juntas e medulas, Pai amado. Mas que neste momento, Pai amado, ao qual tu falaste comigo, que tu vens a falar, Pai amado, com os teus filhos que estão aqui. Tu conheces, Pai amado, o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabes, Pai amado, aonde estão as nossas fraquezas e aquilo que nós precisamos mudar. Então te pedimos nesta noite, Pai. Fala conosco, Paizinho. Fala conosco nesta noite. Seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vinha meditando nessa palavra. E quando nós aceitamos Jesus, quando alguém aceita Jesus, é como se fosse a gente colocasse uma faixa na frente da gente, escrito assim: sob nova direção. Porque até então, até nós aceitarmos verdadeiramente a Jesus, a nossa vida é guiada pelo príncipe desta terra, pelo Deus que habita neste mundo. Infelizmente, nós nos deixamos levar muitas vezes, e até o dia de nós entendermos que é só Jesus que pode transformar, que pode mudar, que pode fazer algo diferente nas nossas vidas. Até então nós ficamos sob o domínio de Satanás. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos Ele como nosso único, total e suficiente Salvador, a partir daquele momento Jesus toma a direção da nossa vida. Ele começa a mudar, Ele começa a transformar. Porque a partir desse momento que tu aceita a Jesus, tu pertence para Ele. Porque tu declara, porque a tua palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que nós declararmos com a nossa boca, tudo aquilo que tu declarar, tudo aquilo que tu confirmar aqui na terra, será confirmado nos céus. Tudo aquilo que tu afirmar nesta terra será afirmado nos céus. A palavra de Deus nos diz que a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Por isso nós precisamos vigiar muito aquilo que a gente fala. Tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus.
Mas quando algo é desligado aqui na terra, também é desligado nos céus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo assim: eu não quero mais esse mundo. Eu não quero mais viver conforme esse mundo me fez viver até hoje. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero ser diferente. E quando nós aceitamos a Jesus, não é só por um tempo. Porque existe um louvor que diz que aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não consegue mais viver. Toda pessoa que um dia já viveu na presença de Deus, ela pode até se afastar, mas ela não consegue viver longe de Cristo. Ela pode fazer, ela pode sair, ela pode se afastar, muitas vezes do convívio, da comunhão da igreja. Mas de Cristo ela não consegue mais. Vai chegar o tempo que é necessário. O nosso espírito, ele anseia por Deus. Nos Salmos, no livro de Salmos nos diz que assim como a corça anseia por águas, meu coração anseia por Deus. Meu coração anseia por Jesus. Isso começa a tomar forma nas nossas vidas. E quando nós realmente colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, a situação começa a mudar. A situação precisa começar a se transformar. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje nós não fazemos mais. Aquilo que nós tínhamos como hábito, não temos mais. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos uma decisão de ser seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo declarava: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E será que nós temos sido realmente imitadores de Cristo? Será que realmente nós temos seguido a Cristo? Ou será que muitas vezes nós temos um pezinho lá no mundo? Será que muitas vezes nós temos algo que nos puxa de volta para o mundo? Porque quando nós aceitamos a Cristo, foi como eu falei, muitas vezes a gente passa na rua, ali tinha uma loja. E quando vê, tem uma placa sobre nova direção. E a pessoa que assume, ela transforma tudo, ela muda tudo. Ela vai fazer de outra maneira. Porque se fechou, porque não está dando. Quando nós aceitamos a Jesus, é quando nós conseguimos realmente entender que não deu certo do nosso jeito. Que não deu certo da maneira pela qual nós vivíamos. Só que por muitas vezes nós queremos voltar a fazer as velhas coisas, ter os velhos hábitos, ter as velhas escolhas. Verdade. Só que nós não entendemos. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse para ele: a minha graça é o que te basta. Quantas vezes nós conseguimos entender que o nosso velho homem, ele sempre vai tentar fazer algo para te voltar a ter os velhos hábitos. Mas se tu entrou em Cristo Jesus, se tu entregou a tua vida para Ele, a partir daquele momento, tudo precisa ser transformado. A palavra de Deus nos diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Novo de Cristo. Mas se o novo de Cristo vem, por que é que nós continuamos fazendo as mesmas coisas? Cometendo os mesmos erros? Muitas vezes caindo nos mesmos pecados. Seguir a Cristo é transformação, é mudança. O maior exemplo que nós temos na Bíblia, quando Jesus chamou seus 12 discípulos, eram pessoas totalmente erradas, pessoas com desvio de caráter. Mas Jesus provou que quando tu realmente anda com Cristo, a situação muda. A situação ela se transforma. A situação ela vai chegar num ponto da tua vida onde tu não entende mais quem tu eras. Tu não aceita mais quem tu era. Tu começa a ser diferente. Tu começa a ser mudado. Agora, quando nós realmente entregamos a nossa vida para Cristo,
Muitos dizem: Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Satanás não pode. E uma coisa é certa, meu irmão: se tu já te batizou, se tu realmente entregou a tua vida para Cristo, Satanás ele não pode tomar. Tu não pode mais ser possesso por demônios. Mas o que tu pode é ser atormentado. Tu pode ser tentado. E isso aí o diabo jamais vai desistir de fazer. Até o próprio Cristo, após ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo levou ele até o deserto para ser tentado por Satanás. Se o próprio Satanás tentou Jesus, que dirá ele fará por nós? Que dirá ele fará por nós? Então ele sempre vai investir, e ele sempre vai atentar naquela área que tu ainda não te entregou totalmente. Naquela área onde muitas vezes a gente tem uma vírgula. Naquela área onde muitas vezes a gente diz para Jesus: Jesus, até aqui tu vai, mas aqui ainda tem o meu jeito. Eu sou assim, como eu canso de dizer, o crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não! Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Só que nós não entendemos por que de tanta luta, por que de tanta. Só que se nós prestarmos atenção, as nossas lutas vêm sempre na mesma área, seja no casamento, seja na vida financeira. E às vezes a gente não percebe, seja na saúde. Mas será que tu já entregou esta área totalmente para Deus? Entregou para as mãos de Deus? Senhor, eu não consigo mais, mas tu podes. Mas isso é realmente, não é só falar da boca para fora, como eu falei no começo, é vir de dentro. Tem que vir de dentro, tem que vir do teu coração, tem que vir das tuas entranhas, tem que vir com o teu total entendimento. E por muitas vezes Deus vai permitir, sim, situações na tua vida para te entender que é Ele que precisa estar na frente dessa situação. É Ele que precisa estar transformando, seja dentro da tua casa. Quando nós entregamos alguma situação nas mãos de Deus: Senhor, toma conta porque é contigo, Deus vai transformar. Porque nós tiramos esta situação das nossas mãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, a palavra que nos fala com o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7, no versículo 7, ele diz aqui: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Porque é que por muitas vezes, quando a gente começa a fazer algo, e a gente está empolgado, e vamos fazer algo, vamos mudar, vamos transformar, vem uma luta grande, e te tira do prumo, e te tira do propósito. Só que o maior erro é que quando essa luta vem, a gente quer jogar tudo para cima, a gente quer parar com tudo. E o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele orava para que essa luta não viesse mais sobre ele, mas Deus permanecia para que ele não viesse se exaltar sobre o que ele estava fazendo. E não é diferente nas nossas vidas. Por muitas vezes a gente pensa assim: agora vai dar certo. Aí o Senhor mostra: sou eu que estou na frente, eu vou fazer no meu tempo, na minha hora, no meu tempo determinado. Só que nós queremos que as coisas se realizem no nosso tempo. Nós queremos que tudo seja conforme nós queremos. Se nós chegamos em casa e a internet está lenta, a gente fica estressado. Só que a gente quer que Deus trabalhe na mesma velocidade da internet, que fosse no clique. Mas não é. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. É do jeito dele. Quem sabe hoje, meus irmãos, o inimigo tem tentado te oprimir, tem tentado te desmotivar, tem tentado te fazer tomar atitude sem pensar, sem olhar para trás. Lá no livro de Lamentações nos diz que o que me vem à lembrança é o que me dá esperança. Nós temos que ver todos os dias da onde Deus nos
nós estávamos, de como nós estávamos vivendo. Mas Deus veio e vem transformando. Só que a transformação não pode ser. A transformação não pode. Tem que ser no tempo determinado. Mas às vezes nós precisamos parar e entender que a situação, a luta que vem na tua vida, é como aqui fala, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A maior desonra para uma pessoa é alguém vir e te bater no rosto. Quantos de nós suportaríamos? E o apóstolo Paulo fala que essa luta, este espinho na carne que ele tinha, veio para esbofetear, para humilhar. E a luta vem, muitas vezes é para nos provar que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós somos meramente dependentes do Senhor Jesus, dependentes de Deus. Quando nós entendemos que não é conforme a nossa força, mas é com a força de Deus, com a força do Espírito Santo que vem sobre a tua vida, te constrangendo dos teus pecados, te apontando as tuas falhas. Não pense que é só para você, não. Muitas vezes vem para nós também, porque a palavra de Deus primeiro vem de encontro a nós. Mas quando nós paramos, Paulo dizia já, Paulo declarava, meus irmãos, que ele estava sob o ataque do inimigo. Aqui no livro de Tiago, não precisa abrir, não só acompanha, capítulo 2, versículo 19, ele declara: tu crês que é um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Os demônios sabem que Jesus tem poder. Os demônios sabem, o inimigo sabe que sobre o nome de Jesus ninguém tem mais poder do que Ele. Ninguém pode mais do que o nome de Cristo. Só que nós vivemos um mundo onde nós queremos fazer conforme o nosso entendimento. Agimos sem pensar, agimos sem muitas vezes entender e até mesmo perguntar. Eu digo para o irmão, quando ele tem uma doutrina, me liga: pastor, eu estou passando por mim. E eu pergunto para ele: o que Jesus faria em tal lugar? Qual seria a atitude de Cristo sobre ele? E isso nós temos que nos perguntar todos os dias. Quando nós vamos dar uma resposta, eu gostei de aprender isso, meus irmãos. A minha luta, a minha vida, eu com a minha esposa no começo, foi muita luta. Até o dia que eu consegui entender que quando as lutas vinham, eu tinha que realmente cumprir com aquilo que eu tinha aceitado. Se eu resolvi ser um cristão, eu tenho que assumir para a minha vida o caráter de Cristo. Se eu assumir ser um cristão, eu sou aquele que eu vou procurar ser manso, ser paz, ser luz, ter o caráter de Cristo. É saber que mesmo no meio da luta, no meio da tribulação, as pessoas que estão do teu lado sempre te apoiar. A minha luta era grande, mas até o dia que eu entendi, porque a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do inferno. O inimigo vai estar sempre te tentando, ele vai estar sempre te apontando com esse espinho na tua carne, que é o que te faz pecar. Ai, pastor, mas eu me irrito muito fácil, eu brigo muito fácil. Ora, pede para Jesus transformar, pede para Jesus mudar. Se a maioria dos irmãos aqui me conhecessem há 20 anos atrás, quando a minha esposa me conheceu, eu não sei nem como é que ela me aguentou. Eu não era fácil. Eu não era fácil. Mas eu digo assim,
Deus nos deu um caráter novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus nos deu um caráter novo que o meu não prestava. Mas eu precisei entender que era eu que tinha que mudar. Eu queria que a situação fosse diferente, mas quem tinha que mudar era eu. Eu não posso esperar que as pessoas mudem para mim. Verdade. Eu tenho que dar aquilo que eu quero. Porque a gente só recebe aquilo que a gente dá. É verdade. A gente só recebe aquilo que a gente está disposto a abrir mão ou a fazer por muitas vezes. Até contrariado no começo. Mas quando a gente começa a ver que dá certo. Isso é caráter de Cristo. Porque até o próprio Cristo, quando estava lá no Calvário, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E isso é negar-se a si mesmo. Isso é abrir mão da tua vontade, é abrir mão das tuas convicções para deixar o caráter de Cristo se sobressair na tua vida. Porque esse espinho que está na tua carne é o que te faz pecar. E por muitas vezes é o que te faz afastar as bênçãos que chegarem até a tua vida. Se fosse pela vontade do velho Alessandro, com certeza meu casamento não teria dado certo. Nós já estamos há quase 20 anos juntos. Muita luta, muita tribulação, muita perseguição do inimigo. Mas nós fomos procurando aparar todas as arestas. Nós fomos procurando entregar cada segundo das nossas vidas nas mãos de Deus. Cada minuto que a gente passava, a gente procurava. Até quando nós estávamos trabalhando, nós declarávamos nosso dia, nossos minutos, nossos clientes, nós declaramos tudo ao Senhor. Nós consagramos a Deus para que Deus possa realmente habitar nas nossas vidas. Pastor, o senhor consegue tudo? Não. Mas é todos os dias um novo exercício. Todos os dias uma nova etapa nas nossas vidas. Uma transformação diária. Glória a Deus. A maior luta que eu tive na minha vida foi quando me diziam: o teu ministério crescer, tu tem que aprender a dizimar, tu tem que aprender a entregar a Deus. E eu sempre dizia, que nem eu disse, vai focar, não vai dar. E a partir do dia que eu entendi que a parte de Deus é para manter a obra viva. Glória a Deus. Amém. A parte de Deus não é porque que o pastor precisa, não. A parte de Deus é para Deus saber Glória a Deus. que tu está entregando Deus sustenta a tua casa nas mãos dele. Em nome de Jesus. Mesmo tu sabendo, por muitas vezes nas nossas vidas, eu e André, nós trabalhávamos juntos. E eu dizia para André: não vai dar. Não vai dar, não tem como. E André só dizia: confia. Eu ia lá entregava o meu dia. Eu posso dizer para você, chegar ao final do mês, a gente conseguir pagar tudo. Glória a Deus. Isso é viver na dependência. Em nome de Jesus. Isso é viver entregando para Deus e dizendo para o Senhor: eu não consigo. Me ajuda. É estar na dependência. É estar com Deus à frente de tudo. Mas para isso, meus irmãos, basta nós acreditarmos. Basta nós entregarmos. Isso é comprometimento. Se comprometer em saber que Deus vai te sustentar. Nós temos vários exemplos na nossa vida onde Deus sustentou, onde Deus proveu, no momento certo, na hora certa. Deus nunca vai te desamparar. Por quê? Porque Deus declarava: a minha graça é o que te basta. Aleluia. A minha graça é o que vai te manter de pé. A minha graça é o que vai te fazer ir em frente. A minha graça. A palavra de Deus diz: o pão nosso de cada dia. Ele nos dá hoje. Deus vai te sustentar no dia de hoje. Amanhã pertence a Deus. O que passou não volta mais.
Amanhã é Deus que vai prover, É verdade. mas Deus te dá uma hora, que é o presente. Em nome de Jesus. Então vive hoje da melhor maneira. Em nome de Jesus. Vive hoje consagrando cada minuto da tua vida ao Senhor. É. As lutas vão passar, pastor? Vou dizer para ti, não vai passar. Mas tu vai passar por elas mais fácil. É, glória a Deus. Tu vai passar por elas glorificando ao Senhor. Tu vai passar por elas sabendo que a tua confiança não está na força do teu braço, mas a tua confiança está naquele. Está naquele que morreu por ti. É, Está glória a naquele que Deus. entregou a vida dele por ti. A opressão que Paulo passou, meus irmãos, foi permitida por Deus. Deus permitiu. As lutas que vêm na tua vida são por permissão de Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, você me diz: Deus está no controle. Glória a Deus, Senhor. Deus está no controle. O nome de Deus fere, mas ela mesmo te cura. É, aleluia. Por 6 tribulações passarás, até que na Glória a sétima Deus. o mal não te tocarás. Aleluia. Oi. Bem-aventurados somos nós. Bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. Bem-aventurado hoje, porque nessas lutas que Deus vai te firmando os teus pés. É, glória a Deus. Como eu falei lá no começo, o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Amém. Glória a Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Meu Senhor. Deus. Mas é Ele, meus irmãos. O dia que nós entendermos que não é mais do nosso jeito, o inimigo sempre vai estar te atentando, sempre vai estar colocando no teu ouvido situações que muitas vezes nem existem. Mas o que ele quer? Te tirar. É verdade. Glória a Deus. Te tirar do propósito. O apóstolo Paulo, a palavra que nos diz aqui, que Deus permitiu para que ele não viesse a se exaltar. Imagina hoje, se nós não estamos preparados, e Deus começa a derramar sobre as nossas vidas toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que nós queremos, Deus começa a nos dar. Será que nós daríamos valor àquilo que Deus já te deu? Será que nós daríamos a devida importância para aquela bênção que Deus está te dando? Se Deus derramasse tudo na tua vida, então nós precisamos entender que as coisas de Deus são tudo no tempo É certo. verdade. Glória a Deus. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as As coisas. coisas. Um tempo determinado. E é no tempo dele, não é no nosso. É no tempo que ele vai determinar. Mas enquanto não chega esse tempo, nós vamos passando por lutas, vamos passando por tribulações, mas vamos passando pela prova. Dando glória a Deus. É, aleluia. Glorificando o nome dele. Glória a Deus. Porque Deus sabe como é que tu era. Deus sabe o quanto ele já te transformou. Aí eu te pergunto hoje: tu já entregou todas as áreas da tua vida nos nomes de Deus? Todas as áreas, todas. Não ficou nenhuma sem entregar. Porque Jesus ele não quer 50%, 75%. Ah, verdade. Deus não quer nem que seja 95%. Deus ele quer 100%. É, glória a Deus. Aleluia. 100% da tua vida entregue nas mãos dele. É isso que Deus espera de nós. É isso que ele espera. Mas para isso, meus irmãos, depende só de nós. Depende de nós olharmos. E por muitas vezes, Deus vai permitir sim o diabo te tocar. Deus vai permitir o diabo vir tocar na tua vida, no teu casamento, onde for. Para ver onde é que está a tua convicção. É, Para glória a ver onde é Deus. que está o teu pensamento, onde é que está a tua confiança. Deus vai permitir. Mas se a tua vida estiver com 95% nas mãos de Deus, é daquele 5% que o diabo vai te derrubar.
É verdade. É naqueles 5%. O diabo não precisa mais do que 5% para te derrubar. Ele não precisa mais do que 1% para te tirar da proposta. É verdade. O que ele precisa é que tu confie 100% nele. É. Glória a Deus, Senhor. 100% em Jesus. Porque tem raiva da vida, meus irmãos, que às vezes a gente custa entregar. Mas Deus te conhece. Deus te ama. Jesus te ama de uma tal maneira, meus irmãos, que Ele entregou a sua vida naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. É, glória a Deus. Ele pagou o preço que era nosso. Deus não vai dar luta, meus irmãos, maior do que tu. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Não vai te dar uma luta, não vai te dar uma cruz mais pesada do que tu possa suportar. O único que teve uma cruz mais pesada que podia suportar foi Jesus. Porque a cruz não era dele. É verdade. A cruz era minha. A cruz era tua. É, aleluia. Aquela cruz era Glória a mais pesada. Deus, Senhor. Porque ele não tinha pecado. Mas naquela cruz estavam os meus e os teus pecados. Aquela cruz estava pesada. Aquela cruz carregava tudo aquilo que nós fizemos. Mas mesmo assim ele foi até o fim. Mesmo assim ele carregou. Bem-aventurados somos nós. Oh, glória a Deus, Senhor. Está passando pela luta hoje? Nunca esquece. Deus não vai te dar uma luta maior. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não vai te dar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Bem-aventurado. A única coisa que vai te impedir, meu irmão, a única coisa que vai impedir o inimigo é o poder de Deus, que vai se aperfeiçoando na tua fraqueza. Amém. A única coisa que faz o inimigo não conseguir te derrubar é a entrega e o poder de Deus na tua vida, na tua Amém, casa, Senhor. na Glória tua a Deus, família. Senhor. Porque a única coisa que o Satanás não consegue